Lucas, capítulo 21, do verso 34 até o verso 36. A palavra de Deus diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Muito obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor nos deixou e pela oportunidade que temos de ter acesso a ela e através dela ouvir a Tua voz. É o que nós queremos para essa manhã, aquilo que nós precisamos. Tua palavra é o alimento, é aquela que nos sustenta. Tua palavra é a verdade que liberta, nos livra do erro, do engano, e que tudo isso aconteça nesta manhã diante do Senhor. Que o Senhor, através do Espírito Santo, fale ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir. E essa palavra produza mudança, produza transformação de vida e de comportamento. É o que eu te peço, também entregando a minha vida mais uma vez em tuas mãos, pedindo a graça, pedindo a misericórdia do Senhor e a unção do Espírito Santo, para que debaixo desta unção a tua palavra seja ministrada. Oramos juntos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, mais uma vez, Jesus está fazendo uma advertência aos seus discípulos e àqueles que o ouviam nesse discurso. Uma advertência mandando que a gente tenha cuidado. A primeira palavra aqui do verso 34 é acautelai-vos. Cautela, tenha cautela, ou seja, tenha cuidado. Por que Deus nos manda ter cuidado? Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado conosco. Ele cuida da nossa vida. Mas Ele também espera que a gente cuide também da nossa vida. Não adianta Deus cuidar se nós não cuidamos. Se nós descuidamos e confiamos apenas no cuidado de Deus. É claro que Ele cuida, mas Ele também manda que a gente tenha cuidado com certas coisas. Que essas coisas sejam atentadas por nós, e nós precisamos ter esse cuidado do qual Ele aqui sempre nos adverte na sua palavra. No texto que a gente leu, Ele diz: acautelai-vos, ou seja, tenha cautela por você mesmo, tenha cautela sobre a sua própria vida. Esse mesmo versículo na versão corrigida fiel está escrito assim: olhai por vós, olhem por vocês, tenham atenção na vida de vocês em relação a estas coisas que Ele está aqui nos trazendo. Então, o que Ele diz com essa palavra inicial é que essa responsabilidade é nossa. Eu não posso transferir para outro aquilo que eu preciso fazer. Esse cuidado que eu tenho que ter comigo mesmo, só eu posso ter. Não é alguém que vai cuidar de mim. Não é nem Deus. Embora Ele cuide, Ele está dizendo: cuide de você nestes aspectos que eu estou aqui te alertando. E com que Ele mandou a gente ter cuidado? Quando você lê aqui o versículo 34, né, ele fala aqui de coisas bem interessantes, simples de entender, mas ele diz que eu preciso ter cuidado para não ficar sobrecarregado. Aqui ele vai dizer, olha, essas preocupações, essas coisas todas, para que aquele dia não venha repentinamente sobre vós, mas ele começa dizendo: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique como? Sobrecarregado. Que o seu coração esteja debaixo de uma sobrecarga. O que é uma sobrecarga? A carga, a gente sabe o que é? É um peso, né? A carga é um peso. Eu tenho uma carga, eu tenho um peso para carregar. Mas quando eu estou sobrecarregado, quer dizer o que é isso? Que eu estou carregando algo acima do normal. Algo que está além da minha possibilidade. Então a carga, nós vamos carregar.
A própria Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Gálatas, que a gente deve até levar as cargas uns dos outros, nos ajudar mutuamente, mas há uma carga que todos nós precisamos carregar. Mas, quando ele fala de sobrecarga, é algo que vai além do normal. Então, estar sobrecarregado é estar carregado acima das minhas possibilidades. É tentar levar uma carga que eu não suporto, que eu não consigo suportar o peso dela. Então, é algo além do normal. E Jesus manda a gente ter cuidado com estas coisas que ele cita aqui no verso 34, porque estas coisas são cargas que vão passar das nossas possibilidades. E aqui ele vai citar 3 cargas que a gente não deve levar, porque elas estão acima da nossa capacidade. Primeiramente, ele vai dizer aqui, com as consequências da orgia e da embriaguez. A orgia, aqui no caso, tem o sentido também da glutonaria, da festa, né? Dos exageros, né? O sentido de estar de forma exageradamente fazendo alguma coisa, né? Acima do que é normal, do que é razoável. Então, ele diz, tenha cuidado com isso, com essa orgia, com essa glutonaria, com essa embriaguez, que é beber além do limite, né? Isso é algo bem óbvio aqui para todos nós, porque essas coisas são prejudiciais. E normalmente, essas coisas andam juntas, né? Essa orgia, essa falta de controle, essa embriaguez, isso é algo que está sempre andando lado a lado. Por isso eu juntei aqui essas duas coisas, né? Porque essas farras embriagantes, elas acabam nos tirando do juízo perfeito. O que acontece quando alguém literalmente bebe, né, e se embriaga? Ela começa a fazer coisas que talvez não fizesse se estivesse sóbrio. Ela começa a dizer coisas que talvez não diria se também estivesse sóbrio. Então, isso nos tira do juízo perfeito, né? Aí talvez você diga assim, pastor, mas eu sou crente já há muito tempo. Já tem tempo que eu larguei dessas coisas, né? Já tem tempo que eu larguei da bebida, já tem tempo que eu larguei dessas orgias aí. Isso não me diz muitas coisas, né? Mas então olha para um sentido espiritual. Talvez você não pratique estas coisas assim de forma explícita, né? Como estão aqui descritas por Jesus, mas de repente existem coisas na vida da gente que também se tornam fatores embriagantes. Coisas que não são bebida, mas que nos embriagam, que nos envolvem de tal forma que a gente perde a linha, que a gente perde a compostura. Então, há outras coisas além disso que estão inseridas nesse mesmo sentido do que Jesus quer dizer, que também sobrecarregam a nossa vida, que também geram cargas acima das nossas possibilidades. E essas coisas, elas normalmente nos levam a outros males. São portas abertas na nossa vida que nos levam a complicações maiores. Então talvez não seja bebida, não seja comida, não seja festa, mas é algo que me embriaga, é algo que no mundo me envolve de alguma maneira e que me deixa fora da minha realidade e que faz eu fazer coisas que não faria. Então há coisas que a gente precisa atentar, porque se não forem cuidadas, como diz Jesus, isso vai se transformar numa carga que eu não consigo carregar. Isso vai se transformar numa carga que está acima das minhas possibilidades. Em Romanos, no capítulo 13, o apóstolo Paulo diz, aqui no versículo número 13 também, ele fala assim, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Veja como ele engloba várias coisas aqui no mesmo assunto, dizendo que a gente tem que ter um andar diferente, uma forma de viver diferenciada dos demais, aonde essas coisas não estão presentes.
Porque essas coisas que nos embriagam, mesmo que não sejam bebida ou droga ou qualquer coisa ilícita, elas acabam também nos levando a coisas piores, às dissoluções, às contendas, aos ciúmes, às brigas, aos desentendimentos. Todas essas coisas nos tiram do juízo perfeito. E aí o que Jesus está ensinando, tenha cuidado disso. Cuidado para que você não fique embriagado por estas coisas, para que essas coisas não venham a sobrecarregar o seu coração. E aí quem é que tem que cuidar disso? Sou eu. O grande problema é que a gente quer terceirizar esse cuidado. A gente quer que Deus cuide de nós, né? Mas a gente não quer cuidar de nós mesmos. É como aquele cara que canta, agora que estamos no carnaval, tem aquele sambinha, né? Me segura Jesus, né? Tem esse sambinha? Me segura Jesus, né? Porque se Jesus soltar, lá vou eu, né? Me segura. Não, quem tem que se segurar é você, não é Jesus não. É você que tem que se segurar. É você que tem que se controlar. Não é eu pedir a Deus, me controla. Ah, se eu não me controlei, a culpa é de Deus. Ele não fez a parte dele, eu pedi. Senhor, me controla o meu apetite, controla o meu desejo de fazer coisa errada, Ah, ele não controlou, então eu soltei a franga. E aí? Não funciona, né? Sou eu que preciso me controlar. Acautelai-vos, ele diz. É você em relação a você mesmo. É o cuidado que você tem que ter com a tua própria vida, com as suas próprias escolhas. Não posso colocar a culpa nos outros. Ah, foi alguém que me induziu, eu fui no bloco, né? Eu fui com as outras. Não. Eu é que tenho responsabilidade sobre mim mesmo. Então, acautelai-vos para que isto não ocorra. Porque se ocorrer, isso vai trazer uma carga sobre a sua vida que está além do normal, além das possibilidades, e terá consequências, como Jesus fala aqui nos versículos seguintes e que você leu comigo no início dessa mensagem. Mas aí Jesus continua, voltando lá ao texto, depois que ele fala da orgia, da embriaguez, aí ele fala de uma coisa que parece muito simples, que também sobrecarrega, das preocupações deste mundo. Às vezes a gente fica sobrecarregado com as preocupações deste mundo. E aí é complicado, né, irmãos? Porque, veja só, quem é aqui que não tem nenhuma preocupação? Ah, não me preocupo com nada. Será que a gente chega nesse nível aí de nirvana, né, de paz e amor? Não me preocupo com nada. Não tenho preocupação nenhuma. Difícil demais, não é? Mas o problema não é a preocupação razoável, é a preocupação acima do normal, é a preocupação doentia, é essa que sobrecarrega a vida, né? É essa que traz a carga que está acima do que eu posso suportar. E ele está dizendo, as preocupações do mundo ou os cuidados desta vida, como queira traduzir, não importa, o sentido é o mesmo, são cuidados, são preocupações, são coisas até certo ponto normais, mas que podem assumir um estágio muito superior ao que eu posso lidar. E aí vão se transformar em ansiedade, vão se transformar em doenças, em uma série de coisas que vão acometer a nossa vida. E isso vai ser prejudicial. Então, veja como as coisas são na visão de Deus. Deus coloca, Jesus é Deus, coloca no mesmo nível orgia, embriaguez e preocupações dessa vida. Como é que Jesus coloca isso no mesmo? Porque está no mesmo nível. Porque o exagero destas coisas traz o mesmo prejuízo. Sobrecarrega o coração. E às vezes, literalmente falando, tem gente que morre do coração por causa de preocupação, né? Tem gente que tem ataque cardíaco por causa de excesso de preocupação, de nervosismo, de um monte de coisa. Então o mal que causa é tão grande quanto. Então por isso essas coisas estão no mesmo nível. E a gente às vezes se pega mais nisso. Como eu disse, talvez naquela primeira embriaguez, orgia, você diz, está superado, eu não tenho nenhum problema com isso, mas o ponto pega é nesse terceiro ponto. É quando Jesus diz a preocupação da vida. E aí você mesmo cristão,
muitas vezes se pega aí desesperado, nervoso, andando para um lado e para o outro, batendo a cabeça aqui e ali, né? O que vai ser, e com falta de ar, e com isso e com aquilo, e nervosismo extremo. E é nesse momento que você não está se acautelando e está sendo prejudicado por uma sobrecarga que vai fazer muito mal à sua vida. E essas coisas eu queria citar aqui alguns exemplos de características aqui desta sobrecarga com as coisas do mundo, com as coisas da vida, com os cuidados da vida que são normais. E normalmente as pessoas que se veem sobrecarregadas, como eu digo e repito, é mais do que o normal. Existe uma preocupação que todos nós temos. Você se preocupa que você tem que, no final do mês, pagar as contas. Então o que você faz? Você trabalha. Você não falta ao trabalho, né? Você faz as coisas direitinho porque você quer que isso funcione. É algo no nível normal, natural. Mas se há um medo, se há uma angústia, se há algo que vai exacerbar esse sentimento, isso já vai se tornar uma sobrecarga. E aí aonde isso vai refletir? Isso vai refletir na vida espiritual. Porque veja, a atenção de Deus não é tanto para a vida material como alguns querem fazer crer. O mais importante para Deus é a vida espiritual. Jesus mesmo ensinou que a vida de um homem não consiste da abundância de bens que ele possui. Então Deus não está preocupado com quanto você tem. Mas Deus está preocupado, entre aspas, não é? Com a tua vida espiritual. Com como anda o seu espírito. E não com aquela conta bancária que você tem, mas como está o seu relacionamento, como eu preguei aqui outro dia, Deus procurando adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É isso que está no foco de Deus. É a vida espiritual de cada um de nós, e não simplesmente aquilo que nós conquistamos. E aí essa sobrecarga com essa preocupação, ela traz efeitos colaterais. E a gente vai perceber esses efeitos colaterais na vida espiritual. Você quer ver um exemplo? A pessoa sobrecarregada com os cuidados desse mundo, raramente ela vai na igreja. Você percebe isso? Raramente ela consegue congregar. Raramente ela consegue estar no culto. E aí aquela brincadeira que eu fazia, tem tempo que eu não faço, vou voltar a fazer, né? Quando o pessoal, às vezes eu encontro um crente, né, meio perdido por aí encontro na rua, né? Que era da igreja, frequentava, tem uns 2 meses que eu não vejo a cara do indivíduo. Aí eu pergunto, meu irmão, cadê você? Ah, pastor, estou muito ocupado. Estou trabalhando muito. Aí eu digo, eu sou um vagabundo, né? Por isso que eu vou todo culto. Porque eu não tenho mais nada para fazer na vida, eu venho para o culto, né? Eu falava isso antigamente, porque me aposentei em janeiro. Agora está difícil eu falar isso, né? Porque agora eu estou vagabundo mesmo, né? Não, mas estou trabalhando na igreja, tá? Um abraço para vocês. Tem muita responsabilidade aqui para mim ainda. Mas naquela época, eu falava isso. Eu dizia, então o vagabundo sou eu que vou aos cultos, né? Você não vem porque você está ocupado. Eu sou desocupado, estou sempre na igreja. Pensa nisso. Então veja como é que essa coisa tira a gente do que é importante, do que é essencial. E não é o só estar na igreja, mas é a comunhão. É o ouvir da palavra, a fé vem pelo ouvir. Aí essa pessoa já não ouve mais, já não tem mais comunhão com os irmãos, já está fora, já esfria, já começa a adquirir outros hábitos, outros costumes. Tudo isso prejudica a sua vida pela falta de presença. Não é a presença, quando eu falo da presença, não é bater um ponto, mas são as consequências da nossa comunhão. As consequências da nossa rotina, entre aspas, que é estar na igreja. Que é importante para cumprir esse papel também de comunhão na nossa vida, de ouvir, de relacionar. Então isso é muito importante. Então aqueles que estão sobrecarregados, vêm à igreja vez por outra. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Porque isso. Porque aquilo. Então a pessoa não consegue prestar um culto de coração para Deus. E aí cai naquilo que eu disse na mensagem, quando eu falei do verdadeiro adorador. É um culto mecânico, é um culto sem conteúdo, como diz Isaías. Aí eu volto a esse texto, porque esse texto foi citado por Jesus também no Novo Testamento, que é Isaías 29, 13.
Olha só como o profeta falou disso e Jesus depois repetiu essa palavra no Novo Testamento. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está onde? Longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então virou uma máquina. Raramente vem ao culto, quando vem, está cumprindo um papel para a gente não perturbar muito ele, entendeu? Está ali, mas está como uma máquina. E aí está cantando, porque está todo mundo cantando, estou cantando também, mas não sei nem o que eu estou cantando, não vem do coração, vem da boca só, entende? Então esse é o problema. Por isso estar sobrecarregado com esses cuidados do mundo trazem prejuízos tão grandes quanto a orgia, quanto a embriaguez. Porque no final o resultado é o mesmo: afastamento, esfriamento, vida sem Deus. Esse é o resultado no final. Estão muito preocupados com o seu trabalho secular, não é? E aí valorizam mais as horas extras para ganhar dinheiro do que as horas na presença de Deus. E aí, amado, você está escolhendo. Tudo é uma escolha. Você é livre para escolher. Ninguém é obrigado a nada. Mas do que você escolhe, você colhe as consequências. Como Jesus está advertindo no texto que a gente leu. Não se ocupem com estas coisas. Não se sobrecarreguem com estas coisas, foi o que disse o Senhor Jesus. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. O que é sobrevir? O dia do Senhor vai vir repentinamente. E talvez Jesus pegue gente trabalhando, trabalhando demais, mas com espiritualidade lá embaixo, ganhando muito dinheiro, resolvendo as preocupações da vida, mas nem um pouco preocupado com o que há de vir, com o que há de acontecer, como o Senhor Jesus está aqui no texto advertindo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. Então veja, se a vida espiritual vai embora, aonde está a oração? Não existe mais, porque agora estou trabalhando demais. Pastor, não posso ir ao culto não, estou trabalhando muito, não tem sua vida não, pastor. Estou muito ocupado, estou muito envolvido, estou ganhando, estou tratando, estou tentando me acalmar, mas não é isso que a Bíblia diz. Veja o que Jesus mesmo ensinou, irmãos. Mateus capítulo 6, você conhece esse texto aí de cor já, né? Versículo 33. Buscai, pois, em que lugar? Primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? No próprio capítulo 6 está escrito: comer e vestir, que é a grande preocupação de todo mundo. O que eu vou comer, o que eu vou vestir? E Jesus está dizendo: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Comer e vestir está garantido. Não está falando de luxo, não está falando de ostentação, mas está falando do básico. E esse básico, ele diz, está garantido. Ele usa como exemplo os lírios no campo, ele usa como exemplo as aves no céu, dizendo que Deus cuida delas e que vocês valem mais do que elas. Então você acha que cuida de você mais do que Deus é capaz de cuidar? Você acha? Não. Mas você tem que cuidar de algo que você não cuida, que é se sobrecarregar com essas coisas, que se transformam num peso para o seu coração e que te afastam da presença de Deus, te afastam das coisas de Deus e você nem percebe o que está acontecendo. Talvez quando perceba já seja tarde demais. Já está tão longe que não consiga voltar. Então esse é o risco que Jesus está aqui falando, porque as pessoas acabam ignorando princípios importantes da palavra de Deus. Vamos ler lá em Jeremias, capítulo 17, também no versículo 3. Diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e o nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. E tem gente abandonando o Senhor, talvez não pelo pecado, mas está abandonando por coisas lícitas, por coisas até importantes, trabalho,
Tudo isso é importante, mas Jesus falou do primeiro lugar. Ele não disse que não teria que ter lugar na minha vida para o trabalho, para as responsabilidades, para ganhar o pão, para me esforçar, não. Mas ele falou que o primeiro lugar deveria ser o reino de Deus. Não é que não há lugar para as outras coisas, existe. O que essas coisas não podem é tomar o primeiro lugar. E na vida de muita gente, que talvez não esteja em pecados desses que todo mundo comenta, mas está longe. Por quê? Estou trabalhando muito. Porque agora entrei na faculdade. Agora é só faculdade, agora eu tenho que me formar. Agora, busque em primeiro lugar. A faculdade pode ficar no segundo lugar. E pior, o que não pode também ficar no segundo lugar é uma faculdade ou um trabalho que é o lugar da família. A família é o segundo lugar. O primeiro lugar é Deus, mas o segundo lugar é a família. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, é o que disse Jesus. E aí eu vou acrescentar um pouquinho. Você ganha dinheiro, mas perde a família. O que adianta? Ganha dinheiro, mas destrói o casamento. O que adiantou? Perde os filhos, não adiantou nada. Então eu preciso colocar as minhas prioridades em ordem. E isso faz parte da advertência de Jesus sobre esta sobrecarga que a gente está levando sem necessidade. E o que acontece com a pessoa que está sobrecarregada com os cuidados desse mundo é que ela não desenvolve uma vida espiritual na presença de Deus e nem muito menos na igreja. Nunca essa pessoa pode se dedicar a algo na igreja. Nunca ela pode fazer algum trabalho, nunca ela pode participar, porque ela está sobrecarregada com as coisas, com os cuidados deste mundo, como disse Jesus. E ali a pessoa acaba nem procurando melhorar o seu relacionamento com Deus. Em Isaías, voltando mais uma vez ao profeta, no capítulo 55, Isaías 55, versículo 6, vamos ler. Isaías 55, verso 6 está escrito: buscai o Senhor. Quando, irmãos? Enquanto se pode achar. Invocai-o. Quando? Enquanto está perto. Hoje eu posso achar. Hoje Deus está perto. Mas haverá um tempo que não será mais possível buscar. E a gente está adiando o que tem que fazer agora. A gente está deixando de botar em primeiro lugar o que tem que estar em primeiro lugar. Porque a gente não confia que o resto o Senhor vai cuidar. E a gente acaba não cuidando do que deveria cuidar. E aí acaba cuidando do que Deus promete cuidar. Mas o que Ele manda eu cuidar, Ele não manda eu cuidar da minha vida financeira. Ele manda eu cuidar do meu relacionamento com Ele. E de mim Ele cuida. Olha a diferença. E eu estou cuidando do que Deus não mandou. E estou querendo que Ele cuide do que Ele disse que não vai cuidar, que Ele falou que quem tinha que cuidar sou eu. Então veja como a gente inverte todas as coisas, e aí o prejuízo certamente será totalmente nosso. E aí a pessoa que vive dessa forma, ela não faz também o mínimo esforço para se afastar das coisas que estão consumindo a sua vida. E essas coisas são simples, como disse também naquela outra mensagem, são coisas que o diabo tem usado desde o início, com Adão e Eva, usou com Jesus no deserto. Eu vou repetir mais uma vez para você as concupiscências, né, que estão aqui em 1 de João, no capítulo número 2, no versículo número 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí continua depois no 16 falando das concupiscências, da concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. São os três problemas que o diabo ataca e usa para tentar e para separar e para levar a gente para longe de Deus. Mas aqui há uma questão de amor. E aqui a Bíblia coloca de forma clara a quem deve ser dado em primeiro lugar o meu amor. Então o meu relacionamento em primeiro lugar tem que ser com Deus, porque isso é uma advertência que o Senhor faz. E como é que eu posso então resolver isso? Como é que eu posso, se eu identifico na minha vida alguma embriaguez que me leva para longe de Deus, se eu identifico na minha vida algum cuidado exagerado com as coisas desse mundo que tem me tirado da presença de Deus, o que eu faço? Amados, o mesmo Jesus que disse para a gente ter cuidado foi o mesmo Jesus que também disse:
Lá em Mateus capítulo 11, vamos ler lá, do versículo 28 até o versículo 30, versículo que também você conhece, aonde ele diz: vinde a mim, todos os que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está sobrecarregado? Jesus está dizendo para você: vem a mim, vem a mim. Você está cansado, você está sobrecarregado, eu te convido, venha. Mas entregue essa carga. Não adianta você vir carregado e sair carregado, não dá, irmão. Você vem carregado, mas chega aí, entrega na mão do Senhor e sai leve, sai tranquilo, sai confiante. Esse é o trabalho da fé. A fé trazer esperança, trazer certeza para o nosso coração. A fé tem o papel de trazer essa confiança inabalável, que não é explicada pelo raciocínio humano, mas que simplesmente faz a gente crer e confiar. E aí ele diz: venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Você que identificou algumas coisas dessas na tua vida, vá a Jesus e entregue tudo na mão dele. Entregue a tua vida, entregue a tua preocupação, entregue a tua faculdade, entregue o teu trabalho, entrega na mão dele. Ele vai te ajudar a fazer o que tem que ser feito. Vai te ajudar a fazer as coisas acontecerem. Então a gente precisa de decisão. E como disse Jesus, quando proferiu estas palavras, vinde a mim, é um convite universal, mas vai quem quer. Jesus alguma vez obrigou alguém a fazer alguma coisa? Não. Mas ele deu uma saída, ele deu uma porta de escape. Ele disse, inclusive, eu sou a porta. Entra por mim, eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Venha por mim. Mas você que diz para onde você vai. Você que decide o que você vai fazer. Você que vai dizer, eu quero ou não quero. Ele diz, vem a mim e eu vou te aliviar dessa carga. Mas eu digo, não, eu quero continuar com a minha carga. Pode ir com ela. É contigo mesmo. É contigo, mas ele está dizendo, tenha cuidado. Porque isso vai fazer com que aquele dia que está perto de acontecer, te pegue de surpresa. E aí quando você for procurar, não dá mais para procurar. Quando você quiser achar, não dá mais para achar. Buscar enquanto se pode achar. E ele não é mais achável daquele momento que passou a hora, que venceu o prazo. E aí não dá mais, é como a parábola das 10 virgens, né? Depois da hora, não dá mais para fazer coisa alguma. E eu quero terminar essa mensagem trazendo para você um texto em Efésios, no capítulo número 4, em que o apóstolo Paulo traz aqui uma direção para nós a respeito de comportamento nessas questões. Em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo número 24, o apóstolo Paulo vai dizer assim, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Eu preciso me revestir de um novo homem. Isso é fundamental para que a minha vida diante de Deus avance. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Isso é coisa que tem que mudar na nossa vida. Se revestir desse novo homem, e aí, a partir daí, mudanças visíveis. Parar com essa mania de mentir. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Limpar o coração dessa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. E no versículo 29 ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Versículo 32, vamos lá, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então são comportamentos
que Paulo diz precisam mudar na nossa vida para que a gente tenha uma vida tranquila diante de Deus e no relacionamento com os homens, porque tudo que ele fala aqui, fala também dos nossos relacionamentos. Cautelai-vos, acautelai-vos, tenha cuidado, disse Jesus, cuidado com a tua maneira de viver, cuidado com as coisas que dominam a sua vida, porque o dia do Senhor está próximo e nesse dia talvez muitos sejam surpreendidos. E para encerrar de vez, 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 19. O apóstolo Paulo traz uma palavra que a gente tem que lembrar todo dia. 1 aos Coríntios 15, 19, ele diz, se a nossa esperança, você tem esperança em Cristo? Mas se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou seja, eu sigo a Jesus porque quero que Ele melhore a minha vida aqui e agora. A única razão de eu estar na igreja é que prometeram que Jesus dá casa, comida e roupa lavada. É isso que ele está dizendo aqui. A única razão de eu seguir Jesus é porque Ele vai melhorar a minha vida no presente. Ele vai me dar emprego, meu salário vai aumentar, vou comprar minha casa própria, vou terminar minha faculdade. Se eu só tenho um relacionamento com Deus, porque eu espero dele estas coisas, ou seja, a minha esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Se essa é a minha realidade, o que ele diz? Somos os mais infelizes de todos os homens. Então pensa, por que você busca a Deus? Pensa, por que você quer ser cristão? Por que você serve ao Senhor? Por que você quer um relacionamento com Ele? Em que você espera? Aonde está a sua esperança? É aqui nesse mundo ou é na vida eterna? E alguns se preocupam tanto com esse mundo que vão perder os dois. Vão perder esse mundo e vão perder a vida eterna. E não vão ter nada no final. Então pensa nisso e tenha cuidado, como disse o Senhor Jesus, para todos nós essa manhã. Vamos orar? Pai Santo, que a Tua palavra, ela mude a nossa vida. Ela mude a nossa maneira de pensar e principalmente a nossa maneira de agir. Que a Tua palavra nos corrija para que a gente possa mudar o que precisa ser mudado. Que nós possamos dar atenção ao que precisa realmente de atenção. Que nós possamos colocar em primeiro lugar aquilo que deve estar em primeiro lugar. O Teu reino, a Tua justiça. Que nós possamos ter fé no Senhor e não sobrecarga, que não deveria estar sobre nós, com bebedices, com orgias, com coisas embriagantes e também com preocupações excessivas, com a vida nesse mundo, que nada tem a acrescentar. Livra-nos, Senhor, destas coisas, transforma, Pai, a nossa vida, para que a gente viva muito melhor, como diz a Tua palavra, vivendo o Evangelho de Jesus, que é o que nós precisamos viver. Eu te peço isso por mim e por cada irmão, orando junto com eles, em nome de Jesus. Amém.